Hoje, eu quero analisar como a economia global vai entrar em colapso. Especificamente, como a economia dos Estados Unidos vai colapsar por causa desta guerra. Agora, o argumento que quero apresentar para vocês hoje é que colapsos financeiros não acontecem por acidente ou de forma natural. Eles precisam ser provocados. E esse é um conceito muito difícil para a gente entender. Certo. Então, em economia, existe algo chamado ciclo de expansão e recessão, que basicamente diz que no capitalismo você tem a economia cresce e desaba. Isso se chama ciclo de expansão e recessão. E a ideia é que, se você estuda economia, eles te ensinam que isso é apenas uma parte natural do capitalismo. Porque, em tempos bons, as pessoas gastam dinheiro demais, ficam confiantes demais e aí acabam desperdiçando muito dinheiro. E então tudo desaba, a economia piora e por isso você precisa focar em ser mais enxuto, eficiente e resiliente. Então pense, por exemplo, em ganhar peso, sabe? Você engorda demais e aí se sente mal, então depois emagrece. E essa é a ideia do ciclo de expansão e recessão. O problema, porém, é que ninguém consegue explicar direito como e por que, de repente, a bolha estoura. Qual é o mecanismo ou gatilho? O que contribuiu para esse colapso total? Se você estudar economia, nunca, jamais vai saber a resposta. Então hoje vamos focar em especulação, beleza? Então, de novo, a internet sabe disso, mas eu nunca estudei economia. Eu não entendo muito de economia, mas tenho curiosidade de saber por que isso acontece, certo? Por que as bolhas estouram? Como as economias sobem e caem, beleza. Então, eu não sou especialista. Eu nem sou professor. Sim, eu entendo. Mas o que eu faço é especular por diversão, por entretenimento, beleza? Então, encarem isso como uma aula divertida, onde vamos explorar alguns tópicos interessantes que não têm nenhuma base acadêmica, ok? Tudo bem? Então tenham isso em mente, pessoal. Tudo bem. Vamos então analisar rapidamente a principal explicação para a ocorrência de explosões e alvoroços. E isso é de Andrew Ross Sorkin, que é provavelmente o jornalista financeiro mais influente da América. E ele escreveu um livro chamado 1929, que analisa o colapso do mercado de ações de 1929, e ele oferece uma explicação muito boa sobre por que isso aconteceu. Então, Amber, você pode ler para mim, por favor? Por favor. Períodos longos e ininterruptos de prosperidade, como o dos anos 1920, produzem um delírio coletivo. O otimismo vira uma droga, ou uma religião, ou uma combinação dos dois. As pessoas perdem a capacidade de calcular riscos e de distinguir entre boas e más ideias. Certo. Então, de novo, essa é uma explicação definida para o motivo de haver um estouro da bolha. Porque é uma ilusão, e aí é como se você voasse alto demais, entendeu? Mas você não deveria voar, então acaba caindo no chão eventualmente. É só a gravidade, entendeu? A ideia é de gravidade. Mas o que eu quero mostrar a vocês hoje é que, na verdade, existe outra explicação. Tudo isso está sendo planejado. Existem pessoas nos bastidores que têm o poder de fazer as economias crescerem e caírem, ok? Então, deixe-me dar um exemplo disso. Certo, digamos que você seja um banco. Tudo bem? Você é um banco. E sua tarefa é pegar esse dinheiro, guardar e depois usá-lo da maneira certa para promover a economia, certo? Então, digamos que a gente coloque $1 milhão no banco. Beleza. E o que o banco faz com esse dinheiro? O banco então empresta esse dinheiro para empreendedores, certo? Então, talvez eu queira abrir um restaurante e aí eu pego um empréstimo de $1 milhão com o banco. Beleza? Pergunta: quanto dinheiro tem no banco agora? Mas vocês deram, certo? É só matemática, pessoal. Veja bem, se eu receber $1 milhão e emprestar $1 milhão, eu deveria ficar com zero, porque isso é matemática básica.
Ah, essa não é a resposta. A resposta correta é 2 milhões de dólares. E o que você precisa entender é que cada banco tem a capacidade de imprimir seu próprio dinheiro. E o banco é um mecanismo de liquidez na economia, ok? E isso é uma grande ilusão. Isso é uma ilusão, ok? Por trás da economia, onde o dinheiro é apenas um policial, é apenas uma ideia, é um conceito, é uma alucinação coletiva, sem dúvida. Mas o problema é que existem milhares, dezenas de milhares de bancos por toda parte. Então, como ele sabe? Como coordenar tudo isso? Certo, e isso é outra coisa que você precisa entender sobre o sistema. Existe, na verdade, algo chamado mecanismo de sinalização. Ok? Portanto, todos esses bancos são separados, mas estão interligados em algo chamado Banco Central. Ok? Um Banco Central. E o que faz um Banco Central? O Banco Central sinaliza se deve ou não emprestar dinheiro. E esse mecanismo é chamado de taxa de juros. Ok? Bem, novamente, se você estudar economia, é isso que eles vão te ensinar. Dependendo da taxa de juros, se ela for baixa, talvez 1% ou 5%, ou alta, 5%, isso vai determinar como os consumidores se comportam. Se a taxa de juros for 1%, isso significa que eu posso ir ao banco, pegar dinheiro e comprar uma casa, certo? Se for muito alta, 5%, então eu não quero ir ao banco para comprar uma casa. E é isso que te ensinam numa aula de economia. Mas existe, na verdade, outra explicação. A taxa de juros não serve para sinalizar os consumidores ou proprietários de imóveis que comprem, mas sim para que os bancos concedam ou não empréstimos. Não faz sentido, porque os bancos, dependendo da taxa de juros, sabem que seu trabalho é liberar mais liquidez no sistema, injetar mais dinheiro no sistema e, portanto, facilitar a obtenção de empréstimos. Ok? Mas se a taxa de juros for alta, então eu sei que não devo injetar muito líquido no sistema. Portanto, dificultarei o processo de solicitação de empréstimo. Ok? Ou seja, a taxa de juros não é definida para orientar o comportamento do consumidor. Ele foi criado para coordenar a liquidez no mercado. Ok? Faz sentido? Ok. Portanto, esses são dois aspectos muito curiosos desse sistema que as pessoas realmente não entendem. Então, para entender o sistema, vou explicar para vocês como o mundo funciona, beleza? E eu já expliquei isso antes, mas quero resumir e aplicar este cenário, certo? Então, a primeira coisa a entender é que vivemos na caverna de Platão. Certo? Ou seja, todos nós estamos acorrentados ao chão e assistindo a uma tela. E atrás há uma grande fogueira onde a elite cria fantoches para que possamos, coletivamente, alucinar a nossa própria realidade. E esse mecanismo fundamental que nos possibilita coordenar nossa imaginação é, como todos sabemos, chamado de dinheiro. Então pense no dinheiro como Deus. E o que o dinheiro faz é focar nossas mentes de uma certa forma que cria a nossa realidade. Certo? Então lembre-se dessa ideia e mantenha isso em mente. Certo? Então, por causa desse conceito, isso nos permite criar o mundo em que vivemos hoje. Certo? Então, lembre-se de como o mundo está estruturado. Você tem um império. Mas aí você tem os mestres do jogo. Quem são os mestres do jogo? São as pessoas das finanças. Certo. E isso inclui o Banco de Compensações Financeiras, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Wall Street, City de Londres. Essas são diferentes organizações financeiras que se coordenam e são os mestres do jogo. E o que eles fazem é controlar como os Estados Unidos, dólares, que é a moeda deste jogo, eles controlam como o ZEU. O dinheiro circula pelo sistema. Então, USD. E isso cria naturalmente a economia global.
Mas você não pode permitir que as pessoas pensem que são, na verdade, um grupo de pessoas manipulando este jogo, que aí as pessoas vão achar que isso não é justo, não é transparente. Certo? E não é um jogo limpo. Então, o que você faz é criar organizações multilaterais chamadas de ordem internacional baseada em regras, como a OMC, a ONU, e faz com que elas acreditem que, são essas organizações imparciais que realmente controlam o jogo. Então é justo, transparente e responsável perante o povo, ok? E então você reforça isso usando a mídia. Educação e cultura. E juntos estes três irão criar os valores e normas que nos façam acreditar que este é um jogo justo, aberto e transparente, no qual todos podemos ganhar. Ok? Assim, quando ocorrer um colapso, não será porque há pessoas orquestrando esse colapso nos bastidores. É porque é uma lei da gravidade. Isso simplesmente acontece naturalmente neste jogo. Não é culpa de ninguém. É que a gente era preguiçoso e corrupto demais, entendeu? Certo, então algumas coisas para lembrar sobre o sistema é que esse sistema não é tão limpo quanto você pensa, porque existem forças opostas a ele, certo? E essas forças opostas são forças como o nacionalismo, ok, ou identidade étnica. Aí você tem a social-democracia, direitos individuais, certo? E aí, claro, você tem a religião. Beleza, então existem essas forças contrárias que tentam desestabilizar o sistema. Então, o que acontece é que existem outros sistemas que mantêm o sistema funcionando e respondem a essas forças contrárias, certo? E eles são inteligência, basicamente espiões, crime e ciência. E por trás dessas três forças, existem três conjuntos de instituições poderosas, beleza? Essas são o capital transnacional. As sociedades secretas. E por último, as famílias de elite, certo? Algumas pessoas chamam eles de Illuminati, beleza? Não importa, tá? Então é assim que o mundo funciona. E por trás dessa elite existe algo chamado ocultismo, que a gente vai estudar mais pra frente, beleza? Certo, então algumas coisas que se destacam nesse sistema e que vocês podem perceber são, galera, olha só. O capital transnacional também são os mestres do jogo, assim como a economia global, beleza? Isso é importante porque, lembrem-se, esse sistema é o parasita. E este sistema é o host. Assim, o capital transnacional é tanto parasita quanto hospedeiro. É tanto o mestre do jogo quanto o jogador, ok? Obviamente isso leva a muita corrupção. Então a questão é, como conseguimos implementar esse sistema? De onde surgiu esse sistema? Então, deixe-me contar um pouco da história, ok? Então, o ano era 1688. E na Grã-Bretanha existe algo chamado Revolução Gloriosa. Pensa na Revolução Gloriosa como um casamento entre dois impérios, o Império Britânico e a República Holandesa, ok? Inglaterra e República Holandesa. Nesse momento da história, em 1688, a República Holandesa era a região mais rica do mundo porque controlava o comércio de especiarias. Nesta época da história, as especiarias são a mercadoria mais valiosa. O problema da República Holandesa é que ela não consegue se defender na Europa, entendeu? É facilmente invadida. Também é protestante. Então, e eles estavam sendo atacados pelos católicos, pela França Católica, pela Igreja Católica, assim como pelos Habsburgos, o Sacro Império Romano. Então, o que eles concordaram em fazer foi unir forças. Tudo bem? Então o que acontece é que a riqueza da República Holandesa vai para a Inglaterra, certo? E cria uma instituição em 1694, a Igreja, quer dizer, o Banco da Inglaterra.
Certo. Então este é um banco privado que não presta contas ao público. O que ela faz é o seguinte: imprime dinheiro. E quem compra isso? O parlamento compra. Ok? E essa é uma inovação gigantesca que permitiu ao Império Britânico conquistar o mundo. Porque antes, se você fosse rico e emprestasse seu dinheiro a um rei para financiar guerras, isso era perigoso. Porque o rei podia morrer, ou o rei podia perder a guerra, ou o rei podia não te pagar de volta, certo? Mas se você empresta dinheiro ao parlamento, que é o Estado-nação, então você tem garantia de receber seu dinheiro de volta. Enquanto a nação existir, né? E nessa época da história, a Inglaterra é a área mais segura da Europa, porque é uma ilha protegida pela Marinha Real, beleza? Então, essa é uma inovação que muda para sempre a história da humanidade. E existem 3 características principais neste sistema, ok? A primeira é a ideia de... Geralmente, os lucros são privatizados com os investidores. As perdas são socializadas. Se você é uma pessoa rica, provavelmente vai querer investir seu dinheiro no Banco da Inglaterra, porque não há a mínima possibilidade de o Banco da Inglaterra perder dinheiro. Se a Inglaterra entrar em guerra e perder, a Inglaterra pagará por isso. Mas se vencer a guerra, então você recebe o dinheiro por isso. Ok? Portanto, esse é o primeiro conceito que você precisa entender. Todos os lucros são privatizados. Todas as perdas são socializadas, absorvidas pela nação, pelo Estado, pelo povo. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, no sistema, a forma de gerar riqueza é através da atividade. E o que isso significa? Significa guerra, certa? Então, se eu te der dinheiro, você tem que fazer alguma coisa com ele. Você precisa aí gerar mais luto. E a maneira de fazer isso é através da guerra. E foi por isso que o Império Britânico começou a se expandir muito rapidamente pelo mundo. Porque precisava gerar lucros para os banqueiros. Ok? Isso inclui, é claro, as guerras napoleônicas. 7 deles. Inclui algo chamado Grande Conquista, uma guerra entre a Rússia e a Grã-Bretanha pelo controle da Ásia Central. E também a Índia, a conquista da Índia, e depois a conquista da China, ok? Certo, não faz sentido. As guerras iniciais... Tudo bem? Então, lucros. A segunda característica é que você está sempre criando mais atividade, certo? Ok. E a terceira coisa é o transnacionalismo. Fronteiras abertas. Assim, acredita-se que o capital deva ter a liberdade de se deslocar de um lugar para outro, e eles deveriam construir sistemas para movimentar capital de um lugar para outro. E a última coisa sobre a qual quero falar é: ok, isso é ótimo para os banqueiros, mas as pessoas olham para isso e acham que é um sistema injusto, o que de fato é, certo? Então agora você precisa doutrinar as pessoas para que acreditem que esse é um sistema justo. E é por isso que você cria uma nova ideia chamada materialismo. Ou dinheiro é Deus. E então, o que estava acontecendo era que o capital transnacional, o Banco da Inglaterra, estava patrocinando grandes intelectuais para criar as principais ideologias que sustentassem a ideia de que o dinheiro é Deus, certo? E esses John Locke, que argumentava que a propriedade privada é um direito dado por Deus. É um direito inerente, tanto quanto a liberdade, tanto quanto a felicidade. E ele é o fundador de uma teoria chamada empirismo. E o empirismo afirma que só podemos conhecer aquilo que nós mesmos experimentamos. Não é viável, não é prático tentar conceber um medo do mundo além da nossa experiência. Eu não penso em Deus, porque Deus está além da nossa experiência, ok? Então você tem alguém chamado o filósofo escocês David Hume.
David Hume foi um grande defensor do ceticismo radical. E o ceticismo essencialmente afirma e sustenta a ideia de que tudo o que você acredita que sabe pode não ser inteiramente válido ou absoluto, justamente porque todo o seu conhecimento se baseia apenas na sua própria crença pessoal. Certo, então Roma é a capital da Itália. Você já esteve em Roma? Provavelmente não. Ok. Então, onde você aprendeu isso? Você aprendeu isso na escola memorizando? Basicamente, devemos ser céticos em relação a tudo o que sabemos, porque a maior parte do que sabemos é costume ou hábito. Certo? Então, essa é a ideia do ceticismo. Então, agora o problema está resolvido. Ceticismo e parasitismo significam simplesmente que, na verdade, não sabemos nada e que Deus não existe de verdade. Então, como podemos projetar a sociedade? E assim surge uma nova ideia chamada unitarianismo. O que significa que se algo é útil, se nos dá prazer, então deve ser bom. Ok? Se você usa drogas e está feliz com isso, então deve ser algo bom. Se você gosta de gastar dinheiro, é porque deve ser algo bom. Ok? E isso é de bem, cara. Então, John Stuart Mill fará alguns ajustes, ok? Mas isso se torna o próprio conceito de liberdade. Tudo bem? Liberdade significa simplesmente que você é livre para buscar o máximo de ganhos financeiros possível, porque esse é o bem supremo. É isso que lhe dá mais prazer na vida, gastar dinheiro. Certo, isso é liberdade. Se um país impede você de ganhar e gastar dinheiro, é uma ditadura maligna. Um bom país permite que você aproveite os prazeres de ganhar dinheiro. Certo. E então, o que vai acontecer é que esses são os três grandes filósofos do materialismo. Da liberdade britânica. E aí você tem pessoas como Marx entrando em cena. E ele vai introduzir a ideia do materialismo dialético. Materialismo dialético. Ou seja, o mundo é feito de luta de classes. Não é entre Deus e nós. Não é entre o divino e o material. É entre pobres e ricos, e só isso, certo? Então Marx está tirando o divino da equação. Aí você tem Darwin, o teorema da evolução, que basicamente diz: somos só animais, cara. É só isso. Nós não somos seres divinos. Somos todos apenas animais. E aí você tem, tipo, Freud. Sexo é incrível, galera. Beleza? É isso que devemos fazer. Deveríamos ganhar muito dinheiro e depois fazer o máximo de sexo possível, porque é isso que somos. Somos apenas macacos, ok? Assim, isso se torna fundamental. Pela ideia de que o dinheiro é Deus. Tudo bem? Então, o que acontece é que o capital transnacional que conquistou o Império Britânico agora busca novas oportunidades para seus investimentos, ok? Então, o próximo passo é, obviamente, a América. O problema é que os americanos acabaram de fazer uma revolução para destruir o americano para se livrar do Império Britânico, certo? Então, os americanos não querem o capital transnacional. Eles não querem que o Banco da Inglaterra ou a City de Londres entrem e conquistem o país. Então, o que acontece é que a City de Londres, o Banco da Inglaterra, usam agentes na América. E esses agentes, claro, são chamados... São 3. Bem, na verdade, são muitos. Mas esses agentes incluem... John Rockefeller, Carnegie, Andrew Carnegie, JP, Morgan Vanderbilt. E eles, por si só, monopolizarão diferentes indústrias com os recursos e o capital do Estado de Londres e do Banco da Inglaterra. Então, é claro, John Rockefeller monopoliza o petróleo. E então o que aconteceu foi que esses agentes muito poderosos do Estado de Londres se reuniram e criaram um modelo de sistema para o Banco da Inglaterra. E tudo isso que estamos vendo, claro, é o que chamamos de Sistema da Reserva Federal dos Estados Unidos. Tudo bem? Isso aconteceu lá no ano de 1914.
E por mais estranho que pareça, depois que o sistema da Reserva Federal é criado, 3 coisas acontecem, certo? A primeira coisa é que os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial. Depois temos 1929. Em 1929, ocorreu o colapso da Bolsa de Valores, seguido pela Grande Depressão, e em 1941, os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. Você entende? Assim, o sistema da Reserva Federal significa que, tal como na Grã-Bretanha, os Estados Unidos agora são controlados pelo capital transnacional, certo? E o sistema continua o mesmo, onde os lucros são privatizados, os prejuízos são socializados e onde é importante abrir o país à movimentação de capitais. Tudo bem? Certo, então, como sabemos, os Estados Unidos vencem a Segunda Guerra Mundial e, a partir daí, tentam expandir esse sistema pelo mundo, especialmente para o Japão e a Europa, certo? Onde conseguem controlar o território. E eventualmente travam uma guerra fria com a União Soviética, mas acabam vencendo. Então, basicamente, após o colapso da União Soviética, pelos próximos 20 a 30 anos, os Estados Unidos têm controle total sobre o mundo. Algo que chamamos de momento unipolar. E durante o período unipolar, o que acontece é que a produção industrial dos Estados Unidos se transfere para a China e os Estados Unidos se concentram completamente no setor financeiro. Isso levou à grande crise financeira de 2008. Tudo bem, ok. Então, deixe-me dar um pouco de contexto sobre a crise financeira, ok? Você não precisa saber tudo. Vou dar muitos detalhes, mas quero que você entenda a estrutura básica, ok? Então, o que permitiu que a grande crise financeira acontecesse foi algo chamado subprime. Subprime significa simplesmente que você está emprestando dinheiro para pessoas que não podem te pagar de volta. Nesse contexto, trata-se de emprestar dinheiro para pessoas pobres comprarem casas, e os bancos pobres não queriam fazer isso. Mas existem certos fatores que contribuem para a existência do mercado subprime. Então, a primeira coisa é que Bill Clinton ele realmente queria aumentar a participação de acionistas minoritários, de casas. Ele queria que os negros comprassem mais casas. Mas, novamente, os negros eram historicamente pobres, então os bancos não emprestavam dinheiro para eles. E é por isso que Bill Clinton incentivou o governo a ajudar os proprietários de imóveis pertencentes a minorias, quer dizer, as minorias a comprar casas, ok? Então essa é a primeira coisa. E esse era um objetivo nobre. Mas de repente aconteceu algo que, mais importante, foi que em 1999, Bill Clinton revogou uma lei chamada Glass-Steagall. Lei. E o que é isso? A lei Glass-Steagall basicamente dizia que, se você é um banco e recebe dinheiro de depositantes, você não pode fazer empréstimos arriscados, certo? Se você é um banco de investimentos, ok. Se você é um banco de varejo, você não pode fazer empréstimos arriscados. Mas se você é um banco de investimentos, um banco privado, aí sim pode fazer empréstimos arriscados. Então era isso que a lei dizia, de forma versátil, certo? Ela tentava mitigar o risco no sistema. Mas ao revogar a lei Glass-Steagall, o que acontece é que você junta o varejo e o investimento. E aí esses bancos passam a ser muito grandes. E uma vez que eles ficam muito grandes, precisam criar veículos financeiros para gerar mais lucro, certo? E ao mesmo tempo, o que está acontecendo é que, como os Estados Unidos vivem um momento unipolar, todo mundo quer investir na América porque acha que é o lugar mais seguro para colocar seu dinheiro, certo? Isso inclui o GCC, a China, a Europa com seus fundos de pensão e também o Japão, certo? O Japão está investindo nos Estados Unidos por causa de algo chamado carry trade do iene. E isso é uma das coisas mais burras do mundo. Porque nesse momento da história, o Japão está sofrendo com deflação. Certo? Ninguém está gastando dinheiro. Então, o que o governo faz é emprestar dinheiro para as instituições a 0% de juros. Beleza? Agora, as instituições deveriam pegar esse dinheiro e promover mais liquidez no sistema.
Mas, em vez disso, o que elas fazem é pegar esse dinheiro e usar para tomar empréstimos ou comprar títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Títulos do Tesouro que pagam 5%, certo? Então você está pegando dinheiro emprestado a 0% e depois emprestando a 5%.